Cachaçaria Casa Buco é veterana aqui no Clube CN. Inclusive, em agosto de 2016, visitamos o alambique e conhecemos todo o processo de produção. No vídeo de hoje eu trago para vocês os melhores trechos dessa visita que fizemos há 4 anos atrás. Vamos viajar sem precisar sair de casa? Quem me apresentou o alambique e me deu uma aula completa sobre cachaça foi o Moacir Monegoto, atual consultor técnico responsável por manter a tradição da elaboração de destilados artesanais da Casa Buco. Bom, a cana-de-açúcar chega nesse ponto e dali ela vai ser prensado na moenda e o caldo, a garapa, passa pelo filtro de decantação, separa todos os bagacilhos, né, e sólidos, e o líquido límpido vem para esses tanques onde ocorre a fermentação. É a etapa mais importante do processo, porque a fermentação é onde se produz o álcool. Ela é um processo de digestão de um micro-organismo chamado de levedura que se alimenta de açúcar e, como sobra, nos deixa o álcool. E a levedura não escolhe de onde vem o açúcar. Ela se alimenta de uma molécula de glicose e, como sobra da digestão, nos deixa o álcool, que é o mesmo encontrado na cerveja, no vinho, em qualquer bebida. O álcool é exatamente o mesmo. Portanto, aquela tese popular que misturar bebidas faz mal é mito. O álcool é o mesmo, a mesma coisa misturada não faz mal. O que faz mal é quando a gente consome mais do que o nosso organismo tem condições de metabolizar. É o excesso que faz mal, não é a mistura que faz mal. Então, é a etapa mais importante porque é onde a gente gera o álcool. Assim, uma coisa interessante que a gente está vendo aqui, geralmente todo alambique que a gente vai, as dornas são abertas. Explica um pouquinho pra gente essa situação. Eu uso da dorna fechada porque, primeiro, ela já protege a entrada de insetos ou qualquer coisa desse tipo. E o grande fator de se utilizar dornas abertas é a facilidade de limpeza mecânica. E nós aqui usamos a limpeza através de bombeamento, do spray ball, então é um ciclo fechado, o funcionário não fica mais exposto à ação do detergente, do esterilizante, tá? E a vantagem da dorna fechada também ela se dá porque ela acaba gerando dentro do tanque uma atmosfera de gás carbônico. E o gás carbônico protege da ação das bactérias e acéticas, essas que produzem o álcool, porque elas precisam de oxigênio. Nesse processo de fermentação são gerados, além do etanol, o álcool etílico, que representa 98% do volume, nós também geramos ali em torno de uns 80% de componentes secundários que fazem parte do que nós chamamos de álcool de uma bebida. O álcool etílico, ou etanol, como é mais conhecido, ele tem uma série de benefícios. Ele é calórico, alimenta, ele é vasodilatador, reduz pressão arterial pelo menos até umas 4 doses. Né? Esse é um outro mito. O pessoal acha que álcool aumenta a pressão. Sim, o álcool aumenta a pressão a partir de umas 4 doses. Como parâmetro mais popular, uma garrafa de vinho. Então, uma dose, ele vai te ajudar o sistema circulatório. Tá vendo? Agora eu entendi porque quando eu faço crossfit e bebo cachaça antes, eu fico bom demais. Meu rendimento é melhor. Sem vasodilatador, pressão... Exatamente. Agora eu sei. A partir das 4 a 6 doses, dependendo da massa muscular e do metabolismo do indivíduo, ele muda a função para vasoconstritor, diminuindo a atividade, colocando em risco aos acidentes vasculares. O álcool participa da digestão, melhorando a dieta, extraindo nutrientes dos alimentos, a exemplo do lítio que atua na memória e uma série de outros metais que estão nos alimentos, mas que eles são de difícil absorção pelo organismo. E o álcool ele se comporta como um veículo, ele acaba melhorando a dieta. Por isso que os europeus têm o hábito de tomar uma taça de vinho ou um destilado durante a refeição para melhorar a digestão dos alimentos. Estava me contando que até os seus antepassados, vamos dizer assim, bebiam no café da manhã. Vinho. É hábito. Nós somos de descendência italiana e os italianos tomam vinho desde a prima colazione, que é a primeira refeição do dia. É um café reforçado, né, com salame, com
com um omelete, né, a fortaia, e vinho, 8h30 da manhã. Depois eles tomam vinho na refeição do almoço e eles tomam vinho no jantar como parte da refeição. O vinho faz parte da refeição. E vivem só uns 90 anos em média. Isso melhora a alimentação, isso melhora a qualidade de vida, isso dá longevidade. Então, as coisas não são por acaso. E na sequência, o álcool também estimula o pâncreas a liberar insulina na corrente sanguínea, que vai melhorar os índices vitais, os índices do colesterol, dos triglicerídeos, da glicose. E quando a gente exagera, acaba provocando hipoglicemia, aí a perna afrouxa, a gente perde o equilíbrio, né? E se a coisa é séria, o médico tem que receitar uma glicose na veia. Isso é a parte do álcool etílico. Além dele ser relaxante, estimulante, depois de um dia estressado, do dia cansado, você toma uma caipirinha e você descansa melhor. Até substitui muitas vezes a necessidade de um relaxante, né, um medicamento. Sim. Claro que quando a gente consome em excesso, o álcool ele é depressor do sistema nervoso central. Então a pessoa vai precisando da atenção, começa a fazer brincadeiras meio esquisitas muitas vezes, começa a falar mais alto, né, mais forte, ele precisa da atenção. E muitas vezes sem atenção ele até fica bravo e acaba num canto, triste, chorando. Quando acaba a bebedeira, acaba a depressão, volta tudo ao normal. A única coisa que fica é a vergonha. Mas como o indivíduo diz que esqueceu, então nem a vergonha fica. Acaba tudo. O Alambique está localizado na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. A história da família Bucco com a produção de destilados, na verdade, começou no norte da Itália, com a produção de grappa, uma típica bebida alcoólica de origem italiana. Aqui estamos na destilação. É importante que a gente resgate que a fermentação ela nos dá uns 80 componentes químicos voláteis que fazem parte do álcool e que interferem no nosso metabolismo quando consumimos a bebida. E o grande desafio de Casa Bucco é poder tomar uma garrafa de cachaça sem ressaca. Galera, presta atenção nisso. Como tomar uma cachaça inteira sem ressaca? Uma garrafa de cachaça sem ressaca. Aqui tem experiência com isso. Então, esses componentes todos que vão interferir no metabolismo, eles são gerados na fermentação. São as leveduras, o fermento que produz. Tá? Falamos do álcool etílico há pouco, dos seus benefícios, mas também temos os componentes que infelizmente não são tão bons assim. Dentre eles, a fermentação gera um pouquinho de metanol. É pouquinho de fato, só que o metanol é extremamente tóxico. Então, em pequenas doses, ele causa efeitos colaterais ruins ao consumidor. O metanol ele provoca alucinações visuais, falta da visão e ele leva à morte na overdose, portanto de uma preocupação especial. O metanol não tem sabor e não tem cheiro. A gente identifica ele pela agressividade. Quando a bebida machuca as mucosas e desce marcando o esôfago até o umbigo, tem que tomar cuidado. A minha sugestão é evita. Sempre tem uma outra garrafa numa condição melhor para que você possa apreciar sem correr risco. Quem agride, quem queima é o metanol e os acetaldeídos, o etanol, o furfural, que são também agressores hepáticos. Acidez, né, que a gente fala da cachaça. Que são agressores hepáticos e eles acabam causando, além do mal-estar, náuseas e os efeitos colaterais da ressaca. Portanto, quando a bebida queima em excesso, prudência, beba menos, é mais inteligente. O álcool etílico, que é o álcool bom, o etanol, que é o álcool bom que falamos de uma série de benefícios, ele provoca uma sensação de calor. Você sente aquecimento nas mucosas do olfato, do palato, e ele esquenta aqui na garganta e desce macio, ele não queima. Tá? Então, se não tem aquecimento, não tem álcool. Então, o calor ele faz parte da bebida alcoólica. A queimação é o problema. Evitem bebidas que queimam. As leveduras selecionadas
elas têm como característica produzir menos. Portanto, sempre que você vai num alambique que tem a prática do uso de fermentos selecionados na sua fermentação, você vai encontrar cachaças mais macias, portanto, menos componentes nocivos. Porque essa característica do fermento selecionado está em produzir menos desses componentes nocivos. Também a fermentação nos dá os demais componentes secundários, os álcoois superiores, aldeídos, acetaldeídos, de peso molecular acima de 3 carbonos, o óleo fúsel, cetonas, sulfetos, ácidos graxos, glicerinas, mercaptanos. Todos esses componentes, eles são de difícil digestão. E como o álcool e o açúcar, em grande parte, ele é digerido no estômago e absorvido ali na região do duodeno, se a digestão for lenta, eles acabam sendo absorvidos pela corrente sanguínea. E na corrente sanguínea eles vão ser metabolizados. Primeiramente, eles vão provocar desidratação, a clássica boca seca, sede, dor de cabeça, né? E os efeitos clássicos da ressaca, que todos nós já experimentamos em algum momento. Eles também estimulam glândulas renais a liberar mais líquidos do que o normal. Por isso que é clássico os sommeliers, os garçons, nos restaurantes sempre recomendar água, ingira água junto com bebida alcoólica para evitar a desidratação em função desse efeito, né? de liberar muita água e faltar água nos órgãos. Isso gera uma dor de cabeça muito forte. Também esses componentes na corrente sanguínea, eles vão fomentar a produção de proteínas que ficam alojadas ao cérebro, que são responsáveis pela dependência química. Que uma vez produzidas essas proteínas, ela vai ficar inconscientemente demandando o suprimento mais alto. Chega um ponto que o alcoólatra toma qualquer coisa desde que tenha água na composição, álcool na composição, porque ele precisa suprimir essa proteína, que é o problema da dependência química. Quer dizer, ninguém fica alcoólatra bebendo um porre um dia, mas se todo dia você dosar em excesso, você vai chegar no alcoolismo. E este álcool que está na corrente sanguínea, ele vai ser metabolizado no fígado. O fígado vai eliminar ele. E ele sofre, mas o fígado é um órgão que tem uma capacidade de regeneração fantástica. A menos que você maltrate com uma overdose diária, ele não vai conseguir se reconstituir o tecido, acaba fibrosando, e uma vez fibrosando, é tecido cirótico, não retoma mais. Então, sempre que há o excesso de componentes secundários, você corre o risco da dependência química e você corre o risco de danificar seu fígado, levando no exagero, na continuidade, a uma cirrose. Esses componentes são aqueles que têm odor a álcool, que você coloca na pele e sente o odor a álcool, que você passa perto das pessoas que tomam bebidas populares, você sente o hálito de álcool. Então esses componentes que têm odor a álcool, que deixam o cheiro na pele, que deixam um hálito, são os componentes pesados, causadores da ressaca, da dependência química e da cirrose. Portanto, aqui na destilação, nós vamos eliminar 10% do início da destilação, que é o que chamamos de cabeça da destilação. Ali concentra metanol, concentra acetaldeídos, o etanol, sulfural. Nós vamos cortar isso e vamos aproveitar o centro da destilação, que é o que chamamos de coração da destilação, que basicamente é o etanol, o álcool etílico. E quando chegamos ali em torno dos 36 a 38% de álcool na saída do destilador, nós separamos o que chamamos de calda, corrente, algumas regiões chamam de água fraca, de rabo. Esses componentes no final da destilação, que tem odor a álcool, são aqueles componentes pesados, causadores da ressaca, da dependência química e da cirrose. Portanto, sempre que a bebida exala odor a álcool, beba menos, é a nossa recomendação. Esse é um clássico charentês, é o que os franceses usam para fazer o conhaque, os italianos usam para grappa. Aquece,
Fogo direto. Fogo direto, é um capelo, né? Esse chapéu provoca um refluxo dos componentes pesados para dentro do alambique, né? Depurando a cachaça. Ela vai passar por este local, por esse recipiente, que é um pré-aquecedor. Com isso nós ganhamos um tempo de aquecimento, é um aproveitamento de energia. Eu uso da própria evaporação para aquecer o próximo lote. Então é um ganho de energia, um ganho de eficiência. E depois aqui dentro nós temos a serpentina de resfriamento, onde sai o destilado aqui na base. Pessoal, tá saindo cachaça aqui agora, tá? Aqui na saída do destilador, nós passamos por um recipiente com carvão vegetal, com grãos de um volume maior, para não interferir no sabor da cachaça, mas eles, por ação eletrostática, ele retém alguma molécula de cobre que porventura venha a se desprender do alambique. As nossas cachaças têm índice de cobre tendendo a zero, assim, realmente muito baixo. Isso se dá por essa ação do carvão vegetal que retém essas possíveis moléculas que vem é super normal, inclusive, né? É, que existe, né? Que é normal. Uma coisa que conversamos durante a visita e que vale a pena ser falado é que a qualidade da cachaça começa no plantio e no cultivo da cana-de-açúcar, que é feita de forma orgânica e sem adição de fertilizantes químicos, pesticidas ou herbicidas. Além disso, pelo fato dela ser cultivada no Vale do Rio das Antas, em uma montanha, a água da chuva escorre com rapidez, mantendo uma elevada concentração de açúcar na matéria-prima. Fala, Matheus. Beleza? Filho do Moacir. Moacir, apresenta pra gente o Matheus, que já trabalha aqui com você. Olha, isso é muito importante, porque a gente que é apaixonado pelo mundo da cachaça, por bebidas de alta qualidade, muitas vezes a história ela meio que acaba com a nossa vida, né? Eu tenho visto tantas experiências nesse sentido e nós tivemos a preocupação da sucessão. O Matheus é engenheiro de alimentos, já com formação, preparado para seguir esse trabalho, porque de nada valeria todo esse nosso esforço, todas as boas cachaças que construímos, que elaboramos, se nós não tivéssemos essa continuidade. Então o Matheus já está na gestão da Casa Buco, já está conduzindo, e à medida que a gente vai também se tranquilizando com o andar da nossa vida, o Matheus vem assumindo essa função. E já está curtindo na cachaça, cachaceiro profissional. Imbuído no espírito, né, consciente da missão, da continuidade. Então, Casa Buco não vai parar comigo não, ela vai continuar, e espero que por muitas gerações a gente possa estar curtindo do sabor da nossa cachaça, da característica. Uma das grandes bandeiras da Casa Buco, além desta de poder assegurar uma garrafa de cachaça sem ressaca, é a garantia do padrão de qualidade. Quando qualquer consumidor de Casa Buco comprar uma garrafa de um produto nosso no mercado, ele vai encontrar exatamente o que ele estava esperando, tá? Isso se dá em função da nossa história técnica de uma vida inteira trabalhando com bebidas em empresas de grande porte internacionais, e a sequência com o trabalho do Matheus, com a formação na engenharia de alimentos e bem integrado com o projeto Cachaça, continuamos levando para os nossos clientes no país inteiro e para o mundo. Moacir, quando a gente veio, o pessoal falou os drinks, os coquetéis, a caipirinha da Casa Buco era muito famosa. E a gente vai provar lá agora. Uma coisa que a gente começou a falar ali pra gente dar sequência é a garantia de cachaça sem ressaca. Fala um pouquinho sobre a experiência que você me contou sobre clientes que chegam aqui e tomam, enfim. Nós, junto do projeto do Centro Turístico Casa Buco, nós temos a destilaria, a cachaçaria, nós temos trilhas, o ecoturismo, que está assim bastante pelo interesse espontâneo dos visitantes. Nós temos uma pousada, né, onde nós, dentro dos produtos dos serviços da pousada, nós oferecemos um open bar. Ô galera, aqui você pode beber não só a cachaça, todas as cachaças,
como os coquetéis também. Então nós, De graça, tá incluso. ofertamos aos nossos hóspedes todas as cachaças, caipirinhas, licores, de cortesia. E as pessoas não se planejam beber muito, mas o ambiente é favorável. E quando se dão conta, consumir uma garrafa de cachaça, E aí, o que é mais importante. Aí você tem o teste empírico. No Aqui. café da manhã eles estão aqui conosco, bem espantados por Porque não bebeu estar... uma garrafa de cachaça no dia anterior e tal, e no dia seguinte tá. Então a surpresa ela é sempre positiva. Ter bebido o equivalente a uma garrafa de cachaça e acordando bem, sem ressaca, sem dor de cabeça. Esta é a grande bandeira da Casa Boca. Então todo o cuidado de processo na elaboração, na destilação, assegurando uma base alcoólica que a gente consiga consumir uma garrafa sem passar mal, sem ter os efeitos da ressaca. E aqui onde nós estamos acontece o envelhecimento. Então o processo de envelhecimento ele se dá através da evolução dos aromas da bebida, da cachaça, com a participação dos taninos da madeira e mais do oxigênio que a bebida absorve através dos poros da madeira. Este trinômio faz com que os aromas evoluam, formando o que nós chamamos de buquê. Se não formou um buquê, não envelheceu. Porque se eu tiver um recipiente onde a relação de área de contato e volume de líquido desfavorável, eu vou deixar o tempo, mas eu não vou ter o desenvolvimento do buquê, que é o que caracteriza o envelhecimento. Por isso que legalmente o maior recipiente para envelhecimento são 700 litros. Porque os maiores, eles têm essa relação desfavorável. É muito líquido e pouco área de contato. E as madeiras usadas no envelhecimento de destilado, elas precisam ser madeiras já com um uso maior, porque como essas reações de evolução dos aromas são lentas, se eu utilizar madeira virgem, muito nova, por vezes o tanino da madeira ele fica mais importante do que o sabor da cachaça e no meu entendimento há um desequilíbrio. A cachaça sempre precisa estar em evidência. A madeira participa, colabora, contribui com uma característica que a torna mais palatável, mas ela não pode ser mais importante que a cachaça. Diferentemente de quando se pensa em vinho, por exemplo. O vinho a gente busca em pouco tempo introduzir o aroma da madeira e compondo o buquê do vinho. Para isso a madeira precisa ser nova. O destilado da madeira precisa já ter um certo uso. Por isso que um baril no mundo dos destilados a gente usa aí por 30, 40 anos. Depois da cachaça já envelhecida é que nós vamos para o consumo. E ainda a cachaça é muito utilizada nas caipirinhas, nos coquetéis, que ficam espetacularmente bons. E nós temos um especialista aqui, que é o Matheus, que já atua nos bares da região como um especialista em coquetéis, que vocês vão ter a oportunidade de experimentar e apreciar. Galera, é muito famoso, Matheus. Você já aprendeu mesmo. Já tá rodando bar aí? Sim, a gente tem uma linha grande de coquetéis que fizemos aqui na região. Inclusive você está convidado para provar pelo menos uns 15 para fazer o teste da garrafa. Só uns 15! Galera, esse aqui eu tô cheirando uma sassafrás. Uma genuína sassafrás, é que legal. Essa aqui é a tampinha. E o cheiro é muito bom. Muito bom.
aqui é o Vale do Rio das Antas, o rio que gera a neblina, que impede a formação de geadas. Por isso que temos cana-de-açúcar e frutas de clima tropical aqui. Vamos só explicar um pouquinho. O sul é muito frio, muita gente tem dúvida como que se produz cana, principalmente num vale como esse. E aí você estava me explicando justamente isso, né? A neblina. A cana-de-açúcar, ela não suporta geada. E a neblina gerada pelo rio, ela forma uma espécie de térmica que impede que se forme a geada. Por isso que temos cana-de-açúcar. Então, no sul do país se cultiva cana no Vale dos Rios, em função dessa condição, né, proporcionada pelo rio, pela neblina. A Casabuco, atualmente nós estamos com 12 hectares de cana-de-açúcar, numa produção aproximada a 80 mil litros de cachaça por ano. Toda ela certificada orgânica, são 46 hectares na propriedade, certificada orgânica, que além da cachaça, além da cana-de-açúcar, nós também trabalhamos com frutas orgânicas e atendemos algumas feiras na capital e aqui na região, com banana, com mamão, plantas extremamente sensíveis, né? Fruta do conde. Fruta do conde, vocês vão ver aí nas imagens. Então, nessa condição que o vale proporciona. E essa beleza natural, a mata preservada, as montanhas de basalto, esta ponte com 196 metros de vão livre, sem pilares, uma obra do Exército Brasileiro, inaugurada em 1952, portanto há 66 anos, firme e sólida, com quase 200 metros de vão livre, sem pilares. É a maior extensão da América Latina, né? Então é o orgulho da engenharia, né? Um marco da engenharia. E claro, um ponto turístico que encanta, que as pessoas procuram, porque a natureza, o ecoturismo e o turismo de experiência, conhecer o processo, né, a destilaria, as pessoas chegam aqui e elas vivem como é feita a cachaça, vivem essa experiência. Então a região tem recebido muita gente e a Casabuco tem recebido aí pouco mais de 15 mil pessoas no último ano, em 2017. Então, em um crescente de pessoas que se interessam em conhecer como é esse mundo da cachaça, como é fazer cachaça, essa curiosidade, essa bebida genuinamente brasileira, é a única bebida que nasceu no Brasil, então nós temos que ter muito orgulho da cachaça, por ela ser a única bebida brasileira. Uma bebida fina para o mundo, que elabora coquetéis de altíssimo nível, que quando nós não soubemos o que presentear um europeu ou qualquer país da América do Norte, presentei uma cachaça que você vai estar acertando, porque essa bebida encanta, e principalmente a caipirinha encanta. A gente sofre muitas vezes quando a gente escuta um garçom dizendo de vodka. Não, caipirinha por lei, é a bebida feita com cachaça, limão e açúcar, com ou sem gelo, é assim que está escrito na lei, mas é cachaça, isso tem uma lei para isso, né? Então, caipirinha é cachaça. As outras bebidas têm outros nomes, né? Mas graças a esse trabalho, a luta dos cachaceiros, né? Nós cachaceiros, profissionais, que batalhamos, né? A Cachaçaria Nacional que batalha e defende essa bebida brasileira, a gente vem mudando esse cenário e hoje a gente conquistou um respeito muito grande, né? Não é por acaso que a gente recebe pelo menos 15 mil pessoas por ano que vem até a Casabuco para conhecer como a Casabuco faz a cachaça. As pessoas estão interessadas nisso e, é claro, aproveitando essa beleza natural, aproveitando esse vale, aproveitando, né, principalmente a visita ao processo, a degustação dos nossos produtos. Esperamos que as cachaças Buco conquistem ainda mais o seu paladar. Saúde, um brinde para você!